Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Podcast Conexão Saúde Minas, um podcast que convida os melhores profissionais do Triângulo Mineiro e da nossa região para conversar e trazer para vocês notícias mais confiáveis, informações científicas. Aqui a nossa preocupação é que informação segura salva vidas. Então, eu quero começar mais uma vez agradecendo a Deus, como sempre a gente começa, né, pela oportunidade de estar aqui. Hoje nós estamos de cara nova, a gente está de estúdio novo, um ambiente gostoso para trazer você esse bate-papo com leveza, te dar acesso a esses profissionais que são grandes profissionais da nossa região. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente já gravou mais de 50 episódios. Para você que está chegando aqui hoje, ainda não conhece, meu nome é Luana, eu sou enfermeira, atuo na área há 14 anos, na área de gestão em saúde. Sou especialista pela Universidade Federal de Uberlândia em gestão estratégica de pessoas. Sou formada também na saúde da família e da comunidade. Lido com pacientes aí, nesses 14 anos, pacientes críticos, principalmente na atenção domiciliar e na área de gestão, na gerência de grandes empresas nacionais e multinacionais. E agora também com a minha própria empresa de home care, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Eu hoje quero dar início a um grande projeto com novos parceiros. É uma nova fase que a gente está começando aqui no podcast. Vocês vão conhecer novos parceiros e também uma grande pessoa que inicia essa trajetória comigo, que já já vou apresentar para vocês. A começar agradecendo a cada um deles por estar aqui, por acreditar nesse projeto, por acreditar que informação relevante traz até as pessoas a possibilidade de um diagnóstico, a possibilidade de pautar aí de forma credibilizada todo o seu tratamento, de forma segura. Ter acesso às pessoas corretas faz a diferença na vida das pessoas. Então, a nossa missão é essa. Eu quero agradecer o pessoal do Grau Educacional, que é o Instituto Grau Técnico, que forma técnicos de enfermagem, radiologistas, e o pessoal da engenharia também está aqui como parceiro nosso. A Eco7, na figura da Priscila Jacobi, que trabalha com consultoria do sono, e com colchões especializados aí na ergonomia, né, do sono. A doutora Ana Laura Rezende, que já segura um pouquinho que eu já vou falar para vocês quem que ela é. Doutora Ana Laura atua com clínica médica e cuidados paliativos, é uma grande médica da nossa região. O Projeto Famílias Raras, que foi o maior motivador, né? O Projeto Famílias Raras aí foi o pontapé para o podcast começar. O Projeto Famílias Raras é um instituto, uma ONG, que dá o apoio para crianças e adolescentes com doenças raras, crianças que têm dificuldade de acesso a um diagnóstico, famílias que têm dificuldades financeiras, então lá eles fornecem um apoio jurídico e também alguns tipos de terapias para essas pessoas cadastradas na ONG. Quero agradecer também a Narjara Zanella, que é estomaterapeuta, especialista em tratamento de feridas. Nossa lista está só crescendo, hein, pessoal? A Harmonari, que é da doutora Gisele. A doutora Gisele é enfermeira e biomédica, trabalha com pele madura no rejuvenescimento facial. A Rafaela Pedroso, que também é uma grande parceira que começou conosco, trabalha pela MetLife com seguro de vida, blindagem patrimonial e familiar. A COP Assiste, que é uma cooperativa de enfermagem, que treina e capacita profissionais técnicos e enfermeiros para entrar no mercado de trabalho de maneira segura, de maneira com a técnica ali impecável, trazendo segurança para os processos das instituições. O Dr. Tiago Miranda, que também segura um pouquinho, que vocês já vão conhecer, que está aqui com a gente. O Dr. Tiago Miranda já é referência como médico geriatra, tem muito que contribuir, tem muita informação relevante para trazer. A iCare, que é uma instituição de atendimento domiciliar e ensino, que eu fundei, que está aí no mercado já vai caminhando para 2 anos, já atende a população aqui, principalmente o público idoso da nossa região. O Dr. Bruno Amaral, que é fisioterapeuta especialista também em atendimento domiciliar, fisioterapia motor e respiratória. A Lara Bernardes, sexóloga, terapeuta de casal,
Dr. Getúlio Andrade, que também está aqui conosco hoje, cardiologista, um grande parceiro, um médico renomadíssimo que atende aí em alguns hospitais de referência da nossa região, já vai se apresentar aqui para vocês. A Gráfica 2ml, que entra apoiando, também super conhecida na nossa região, entra apoiando aí os nossos processos. Doutora Larissa, infectologista, e doutor José Otávio, também infectologista, estão junto conosco. A doutora Aspásia Albuquerque, nutróloga e nefrologista. E a Fabiola Santos, que é consultora de imagem e estilo, vem para dar um suporte aí para quem tiver o interesse, que são os nossos profissionais, nossos parceiros, e é uma pessoa incrível também que trabalha junto conosco, principalmente com o público da área de saúde, e ela é assistente social, inclusive. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Nós vamos falar muito de vocês aqui, tanto aqui no podcast quanto na nossa página. E a você, principalmente, que está assistindo, já quero te convidar para ligar o sininho aí, se inscrever no canal no YouTube. No YouTube, podcast Conexão Saúde Minas. No Instagram, Conexão Saúde Minas. Vai aparecer na sua página também o @ de cada um de nós, para que você já siga os nossos convidados, já fique a par aí de toda essa movimentação da área de saúde. Então, nós vamos começar. Hoje, gente, o nosso tema é um tema que vem em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde foi dia 7 de abril. E esse bate-papo é para comemorar a Semana da Saúde e o Dia Mundial da Saúde. E o tema é longevidade saudável. A longevidade saudável é um tema de extrema relevância diante do cenário que nós estamos vivendo no contexto de saúde. E os nossos convidados, que são especialíssimos, vão contar um pouquinho para vocês sobre esse contexto, sobre esse mundo aí do envelhecimento. A gente vai falar de envelhecimento de forma saudável. Eu estou aqui hoje, então vamos lá, finalmente, depois de tantas apresentações. Estou aqui hoje com o Dr. Getúlio Andrade. O Dr. Getúlio, ele é médico, especialista em clínica médica pela Universidade Federal de Uberlândia, cardiologista também pela Universidade Federal de Uberlândia, atua na cardiologia na clínica Medicor e na clínica Neonatale. O doutor Tiago Miranda Ferreira. Doutor Tiago Miranda Ferreira, ele é médico pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em clínica médica com residência pela Universidade de Uberaba, especialista em geriatria com residência na Universidade Federal de Uberlândia. E a doutora Ana Laura Rezende. Doutora Ana Laura é médica especialista em clínica médica, fez residência em clínica médica pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui, por aceitarem esse convite. Gostaria que cada um de vocês se apresentasse, contasse um pouco mais, de uma forma mais profunda, quem que é cada um de vocês, onde vocês atuam, de uma maneira mais aprofundada para que o pessoal possa conhecê-los. Posso começar então? Pode. Então, eu sou o Getúlio, sou cardiologista, me formei na Universidade em Fernandópolis e fiz a residência em clínica médica e cardiologia pela UFO. Atualmente eu continuo trabalhando no Hospital das Clínicas da UFO, na UTI cardiológica, e no Hospital UMC, também na parte de UTI cardiológica. E realizo o atendimento como cardiologista na clínica Medicor e na Neonatale. Além disso, eu também faço atendimento domiciliar pela eCare e pela Home Doctor, aqui em Uberlândia, atendimento de pacientes domiciliares. Sensacional, doutor Getúlio, seja super bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Luana. Doutor Tiago. Boa noite, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar presente aqui, iniciando esse projeto com vocês. Estou muito lisonjeado pela oportunidade. Eu sou médico, sou geriatra. Eu me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fica aqui do lado, em Uberaba. Uhum. Lá também, pela Universidade de Uberaba, eu fiz clínica médica. Depois eu vim para Uberlândia para fazer geriatria. Depois que eu fiz geriatria, eu fiz pós também de cuidados paliativos pela PUC de Minas. Atualmente eu trabalho com atendimento domiciliar em geriatria. Sou responsável técnico pela Pedilar, que é um serviço de atendimento domiciliar
de Belo Horizonte, que tem uma filial aqui em Uberlândia. Eu parti para a parte do ensino também. Eu trabalho na IMEPAC Araguari, na universidade. Olha só. Fico com os alunos do internato do 11º, 12º período na enfermaria de clínica médica. E agora a gente abriu residência de clínica médica lá também. Então, a gente acompanha esses residentes. Eu dou aula também de cuidados paliativos no 11º e 12º período. Sensacional. Eu trabalho no Hospital MC, trabalho no Madrecor e trabalho no Hospital Municipal de Uberlândia. Esses 3 eu atuo mais na área de clínica médica. Nesse restante eu faço mais a parte da geriatria. E é isso. E é professor, né, de inúmeros locais aí, muito bacana, seja Sim, eu bem-vindo. concilio a parte assistencial com essa parte de ensino também. Parabéns, excelente. Eu sou a doutora Ana Laura, né, sou especialista em clínica médica aqui pela UFO, me formei em Uberaba pela Universidade de Uberaba e fiz uma especialização de cuidados paliativos pelo Sírio-Libanês de São Paulo. Atuo atualmente pelo programa Melhor em Casa pela manhã. Às tardes eu trabalho no Hospital UMC, algumas tardes, e também ajudo no Hospital Madrecor na parte da clínica médica. Né? Show, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Ana Laura, o segredo que eu ia contar para vocês é que a doutora Ana Laura agora vem para agregar esse time aqui de host junto comigo, entrevistando convidados, né, compondo a mesa aqui, enriquecendo a entrevista. Estou muito feliz de ter você Também. nesse projeto. Seja bem-vinda, seja muito acolhida, não só por mim, mas acho que por todo o time que está aqui e por todo mundo que vai te assistir. É uma honra ter você com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá, então, né? A gente trouxe um tema muito importante. Falar de Muito. longevidade saudável é um tema que envolve todas as áreas de vocês, né? Cada um com a sua especialidade. Doutor Getúlio, cardiologista, Tiago, geriatra e Ana, paliativista. Então, os 3 atuando em uma área que pega diretamente esse tema. Vamos começar explicando para o pessoal por que esse tema é tão relevante. Eu acho que, epidemiologicamente falando, nas áreas de vocês, o dia a dia de vocês traz essa relevância com dados, né, muito bem pautados. Qual que é a relevância desse tema? Posso começar? Claro. É muito importante essa discussão do envelhecimento, da longevidade saudável, né? Porque a gente está tendo, como você disse, a questão epidemiológica, né? Uma transição demográfica, né? Antes a gente tinha muitos jovens e poucos idosos. Agora a gente está invertendo isso, né? Estamos tendo menos jovens e cada vez mais idosos, né? E como que a gente quer chegar lá no futuro? Como que a gente quer chegar nessa velhice, né? A gente não quer sobreviver a qualquer custo. Ninguém aqui quer chegar lá ruim, cheio de problema de saúde, cheio de dependências, né? A gente quer chegar lá bem, a gente tem que chegar lá com uma boa saúde, uma independência, uma autonomia, né? Isso que é o importante. Então, esse tema do envelhecimento saudável, da longevidade, ele só vem crescendo, né? E o nosso público tá aí, crescendo também, né? O público mais idoso, o público que está envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo, né? Então, o nosso público é eterno, né? Temos para... Perfeito. Doutor Sempre. Thiago, eu vi você comentando, eu sigo vocês todos, eu acompanho, não é só seguir eu de... também. Eu acompanho mesmo, eu vi, achei super legal a sua fala, quando você fala que a maior parte do tempo nós não somos nem crianças, nem adolescentes, nem jovens, a maior parte da nossa vida nós estamos na fase de envelhecimento. Por isso que a gente precisa se preparar para lá, né? A juventude dura ali a infância até uns 10, 12 anos, né? Cada vez menor. A juventude até uns 30 e poucos. A partir dos 40, quando você está considerando que você está envelhecendo, aí você vai até os 90. Hoje eu atendi um paciente de 105 anos. Então, a sua maior parte da vida vai ser na velhice, né? Então, a gente tem que estar bem lá. A gente tem que cuidar até chegar lá e depois de lá, continuar os cuidados. Sensacional essa reflexão, né? E eu acho que o que a gente faz agora é o que vai refletir quando a gente chegar nos 60 anos para frente, né? Vai ser muito do que a gente vai cuidar da nossa saúde agora é o que vai te trazer uma longevidade mais saudável. Perfeito. A gente estava conversando aqui, antes de entrar no online, você até trouxe, né, alguns dados. Você Sim. pode trazer para o pessoal também? Assim, quais que seriam esses dados relacionados à questão cardiovascular, assim, que grita na questão Sim. das doenças as mais prevalentes? Como que hoje a cardiologia volta a olhar para essa área? Então, atualmente, a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares, né? Que inclui o infarto e o AVC, né?
e as outras doenças que contribuem para isso, uma hipertensão, diabetes, tudo isso vai aumentar o risco de desenvolver esses eventos, o infarto e o AVC. E isso representa no Brasil 27% das mortes em 2024 foram por essas duas doenças, o infarto e AVC. Sem contar a morbidade que você Sem estava contar comentando, né, isso, doutor? sem contar a morbidade, porque muitos não vão morrer com o evento, mas vai ficar com sequelas, com insuficiência cardíaca, com sequelas neurológicas do AVC, que é muito ruim, traz um impacto importante para a sociedade e para a família, para o próprio paciente. Perfeito. E eu acho que aí a gente entra muito na sua área, né, doutora Ana? Sim, já ouvindo o Getúlio, né, querendo puxar um gancho para os cuidados paliativos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que cuidados paliativos eles só entram em doenças em fases terminais, é uma parte que nós trabalhamos também, né, mas todas as doenças crônicas, como as cardiovasculares, as neurodegenerativas, elas têm como critério, né, a gente fazer os cuidados paliativos, que é o cuidar e poder fazer o acompanhamento desse paciente, né? E tentar melhorar, não focar no quando o paciente vai morrer, como ele vai morrer, mas como ele vai viver até esse dia. Sensacional. Doutora Ana, eu acho que a sua área, talvez, dentre as 3 áreas de vocês, é a que tem mais tabu, né? Porque as pessoas escutam o termo cuidado paliativo e, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, elas não entendem o que significa o cuidado paliativo. Antes da gente começar esse bate-bola com os 3, que eu acho que vai ser bem legal, o que é o cuidado paliativo, assim? Vamos já começar quebrando tabus aqui. Bom, o cuidado paliativo, ele é a área da assistência em saúde multidisciplinar, não é apenas o médico, né? Inclui vários outros setores, como o pessoal da enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, a fono, psicóloga. Perfeito. E o nosso critério são as doenças crônicas ameaçadoras à vida, né? Que entram uma gama de doenças. E nos cuidados paliativos, a nossa intenção é cuidar do paciente, auxiliar no controle de sintomas, né? Não focado necessariamente no processo da morte, como muitas pessoas pensam, mas a gente conseguir controlar as doenças, igual o Getúlio trouxe para nós, né? As doenças, por exemplo, cardiovasculares, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, né? Pondo nomes, né? Uma insuficiência cardíaca, que é uma doença que não tem cura, mas ela tem terapia, tem como controlar sintomas, um Alzheimer, que eu acredito que seja a maior parte dos pacientes domiciliares, né? Grande parte dos pacientes domiciliares que nós tratamos, tem muita possibilidade da gente atuar ali, controlando os sintomas e tentando promover uma maior qualidade de vida, né? Para os pacientes. A gente não usa muito esse termo, mas nesse sentido de... Ou seja, não tem necessariamente a ver com o paciente que está próximo ao óbito, né? Sim. Toda doença crônica, o ideal, num plano ideal, é que o cuidado paliativo ele entre em conjunto, né? Inclusive em conjunto com o médico cardiologista, o médico geriatra, o médico neurologista. E quando essa doença, né, se ela vir a causar um processo ali final daquele paciente daqui a uns anos, já tem aquele vínculo com o médico paliativista também. Não é só o paliativista, não é só, às vezes, o outro especialista. A gente atua em conjunto com a equipe, tanto da equipe médica quanto da equipe de assistência à saúde em geral. E aí, assim, dentro do que vocês atendem aí, tanto no domicílio, eu falo vocês, mas eu tô nesse contexto também, né? Sim. Dentro do que a gente vivencia aí no atendimento domiciliar, no atendimento nas clínicas, nos hospitais, o que a gente pode conceituar como envelhecer de forma saudável? O que seria esse envelhecimento saudável? Quais são os maiores tabus que vocês veem, os mitos, né? O envelhecimento saudável, ele é pautado em coisas que a gente tem na nossa casa. São coisas baratíssimas, são coisas que as pessoas, igual você falou, tem muito tabu, né? Alimentar melhor, fazer atividade física, dormir melhor. Olha que coisa mais básica, né? Então, a gente tem que tentar tratar as causas que estão descompensando isso, né? Por que essa pessoa não tá comendo bem? Por que essa pessoa tá com triglicérides? Por que essa pessoa infartou? Por que essa pessoa teve um AVC? Então, a gente prevenir, né? Não chorar o leite derramado depois que já teve. E incentivar essas mudanças, né? Do estilo de vida. Incentivar a pessoa a ter um acompanhamento, né? Muita gente espera. No meu caso, da geriatria, no domiciliar, eu chego lá, já teve AVC, já tá acamado, já tá com alguns problemas, já tá com as escaras, né? Eu vi com os parceiros nossos, ele cuida de feridas, de algumas coisas, né? Achei muito interessante.
Então, o envelhecer com saúde é mudar o estilo de vida, fazer um acompanhamento médico regular, seguro, né? Que é a proposta da rede, né? Proporcionar isso, né? Isso. Hoje a informação tá aí, né? As mídias e tudo, então o público tem acesso a essas informações, né? Então o nosso papel, acho que é sempre manter essa conscientização, né? As prevenções, né? Os rastreios das doenças que são evitáveis, as profilaxias como vacinas, por exemplo, né? Na época da pandemia gerou um certo tabu com algumas questões sobre vacina, Aham. se é segura, se não é. Então tudo isso faz parte desse envelhecimento saudável. E assim, uma coisa que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, inclusive é uma dúvida minha, que eu acredito que deve ter mudado alguma coisa aí ao longo dos anos. Antigamente tinha uma classificação, de tal a tal idade, criança, você até comentou, né? De tal a tal idade, adolescente, adulto, idoso. Como que tá essa definição? Mudou alguma coisa, assim? No Brasil, estava sendo considerado idoso a partir dos 60 anos. Só que com Isso. essa história da pirâmide mudar, tá querendo subir para 65 anos. E uma pergunta que me chega todo dia, toda hora na internet ou pessoalmente é: com que idade eu devo procurar o geriatra? Perfeito. Tô velho desde quando? Exato. Igual eu falei, nós todos estamos envelhecendo, né? Então, a partir do momento que você vira essa chave, querendo um envelhecimento saudável, tô com 35, eu já atendi paciente de 40 e poucos, 30 e poucos Aham. anos, né? Ela virou essa chave. Eu quero saber como é que tá minhas rotinas, eu quero fazer meus rastreios, eu quero mudar a minha qualidade de vida, eu quero saber qual exercício que eu posso, qual exercício que eu não posso, quero saber ter um norte na minha vida. Então, a partir do momento que você vira essa chave, querendo participar desse envelhecimento mais saudável, mais Já quero independente, marcar minha já é. consulta. É isso aí, Já pode quero. marcar. Claro, com certeza. Então, eu não preciso esperar os meus Não, 60 para consultar com o 60, geriatra. 70, não Que precisa. interessante isso. Essa eu não sabia. O público é menor pelo tabu também, né? Igual na É. cardio tem um tabu, no paliativo tem um tabu, na Sim. geriatria também é cheio. Então, bacana. E a cardiologia? Porque você trouxe bem, né? Então, assim, existe um rastreio ali, uma idade que talvez seja mais importante, né? De não deixar de procurar o geriatra, né, Ana? Sim. Mas se dentro da cardiologia, por exemplo, na sua área, o pessoal 60 anos. Na cardiologia eu escuto muito a partir dos 40, é isso mesmo? Não. Eu já quero ir. Tô precisando. Não, porque, assim, muitas doenças cardiovasculares são assintomáticas. Uhum. Então, é importante, a partir dos 18 anos, já é recomendado você ter uma aferição de pressão arterial, por exemplo. Uhum. Ter seus níveis de colesterol, de glicose mensurados. Porque Uhum. são doenças silenciosas. Você pode passar 20, 30 anos com essas doenças sem ter nenhum sintoma. Uhum. E aí vai ter consequência grave, como um infarto, como um AVC, Que a uma pessoa insuficiência não cardíaca. procurou, né? Não Dentro procurou antes. dentro do período, assim, Sim. ideal. Atividade física, eu vou fazer, eu tenho que procurar. O ideal é passar por uma avaliação antes, até para a gente ver se encontra algum achado no exame físico, né? Um sopro que pode indicar alguma cardiopatia antes de começar uma atividade física. Então é Uhum. importante, sempre que for começar, principalmente aquela pessoa que está sedentário vários anos e vai iniciar, já quer iniciar com intensidade alta. Uhum. O risco maior tá nesse período de começar sem estar preparado e com alguma anormalidade que pode causar uma consequência durante essa atividade física. Uhum. Hoje já existem alguns programas, principalmente em empresa. Eu trabalhei em uma operadora de saúde e lá nós fazíamos essa triagem dentro das empresas, aquelas pessoas ali que estavam muito indo ao pronto-socorro por algum motivo X, começávamos a avaliar ali os exames mais básicos, hemoglobina glicada, alguns itens ali para poder direcionar para o especialista. Hoje, como que vocês trabalham no sentido multidisciplinar? O que vocês avaliam? Quais que são os exames que vocês teriam aí como referência para direcionar esses atendimentos, trazendo esse olhar mais multi e começar a trabalhar de forma preventiva? Tem algum parâmetro que vocês colocam aí para a gente poder orientar para a população, que seriam os exames assim, mais básicos? Eu acredito, tem muito essa fama de fazer, eu quero fazer um check-up, né? Como Isso. se fosse uma receita de bolo, né? E cada paciente, a gente tenta avaliar ele de uma forma totalmente individual. Uhum. Por isso é importante a consulta médica, a conversa, o diálogo ali, a comunicação, você conhecer aquele paciente, ou, por exemplo, no atendimento domiciliar,
o que eu mais sou apaixonada é que você entra no mundo do paciente. Né? Não é o paciente que vem até o seu mundo ali, ou no hospital, ou no consultório. Você vai ao mundo dele, entende ali a dinâmica, às vezes até familiar, vê ali as condições do paciente, situações até assim de estilo de vida, né? E aí eu acredito assim que a gente tem alguns exames que nós solicitamos, né? Mas isso tem que ser visto de uma forma individual, holística, né? De cada paciente, porque se fosse pedir o exame por pedir, acredito que... Não, com certeza, né? né? Tem que ter esse olhar, tem que ter anamnese e tudo. Mas eu digo assim, para quem também tem, às vezes, uma curiosidade de entender um pouco mais, né? Tipo, o que eu tenho que entender ali que eu tô mais ou menos dentro de um estilo de vida que eu posso começar a entender que tá indo pro lado certo ou errado? Não sei se teria, né? Ou se realmente tem que ter esse olhar Eu acho que, como a individualizado. Ana comentou, tem que ser uma coisa bem individualizada. No meu caso, eu vou muito pelas faixas etárias, né? Como a pessoa chega lá sempre acima dos 60, 70 anos, aí eu tenho que ver de acordo com a comorbidade que ela já tem, né? Ela já tem alguma coisa, ela já tem algum outro problema, então tem que direcionar de acordo com aquilo. E tem alguns rastreios, né? Sim. Em alguns casos, tem que procurar o câncer de mama, procurar o câncer de intestino, procurar a osteoporose. Então, vai tudo por rastreio. Igual o Getúlio falou, é uma coisa, assim, uma doença que não manifestou sintomas, só que eu tô procurando ela porque ela é fácil de tratar. Muitas vezes, a osteoporose, ela é negligenciada, né? Que é o osso fraco e gera a queda, e a queda gera uma tragédia, né? Perde a funcionalidade, perde a autonomia, o paciente fica totalmente dependente, né? Dependendo do grau de fratura, da condição cirúrgica daquele paciente. Então, eu procuro investigar nos casos que são indicados, né? Não é uma coisa geral para todo mundo, pra gente tentar correr e tratar logo nesses antes. tratamentos que são os mais fáceis. Eu até tive um bate-papo com uma coloprocto aqui no podcast, e ela trouxe muito isso também. O pessoal tem lá o mito de falar do sangue oculto, basta você fazer o exame de fezes. Ela falou, não é, a gente precisa fazer a colonoscopia, que é um exame extremamente importante e que previne um zilhão de coisas ali, se você, ao invés de você deixar para a última hora, né? Então, Depois que já avançou, né? Então não tem Exato. como. Igual câncer de mama. Tem gente que fala pela idade. Eu nunca falo. A gente tentou criar uma vez lá um grupinho que é assim, é da idade? O povo pergunta muito, é da idade esquecer? Então, não vou rastrear mais o câncer de mama porque ela tem 80 anos. Se ela tem 80 anos e ela está super ativa, está na academia, está fazendo os seus papéis, está independente, eu vou continuar rastreando esse câncer de mama. Que é uma doença que, se eu achar no início, só tirar, acabou, né? Então é mais tranquilo. Perfeito. Mesma coisa no câncer de intestino também. E na cardiologia? Então, a gente, como a Ana Laura falou, a gente tem que individualizar, né? Passar, ver as queixas do paciente para a gente direcionar os exames. Perfeito. Mas um básico que a gente faz em praticamente todos os pacientes é uma dosagem de colesterol, do perfil lipídico, a glicemia, ou hemoglobina glicada, para ver a questão do diabetes, que são os principais exames na cardiologia básicos que a gente tem que ver, porque isso aumenta muito o risco cardiovascular, o risco de você ter consequências como infarto e o AVC no futuro. Então, são exames simples, mas que podem fazer toda a diferença se tratados desde o início, precocemente. E a esteira? A esteira não Todo tem mundo uma... pergunta, quer saber. Eu quero saber se eu preciso fazer a esteira. Então, não tem uma recomendação formal, mas ela é um exame de baixo custo e que vai te trazer resultados que vão te auxiliar, por exemplo, na sua capacidade funcional, até para te orientar um início de atividade física, qual que seria a sua carga inicial. Pode prevenir doenças, por exemplo, pode detectar uma obstrução nas artérias? Pode, mas hoje em dia a gente tem até preferido outros exames do que a esteira, porque a esteira pode dar muito resultado alterado que não seja aquilo mesmo, um falso positivo, ou da outra parte, pessoas que estão com a doença que vai dar a esteira normal. Mas ela traz outros dados, por exemplo, como é que é o comportamento da pressão no exercício, porque tem pessoas que às vezes vai fazer um exercício e a pressão sobe muito rápido. E isso é um sinal que a gente tem que talvez tratar essa hipertensão. Então ela traz dados além desse rastreio para prevenção de infarto.
E não necessariamente, lembrando que não necessariamente são diagnósticos e tratamentos medicamentosos, né? Muitas vezes a gente Sim. consegue intervir em estilo de vida, auxiliar naquele paciente, né? Com os hábitos, alimentação e tudo, fazer um acompanhamento realmente assim, longitudinal e conseguir, assim, às vezes precisa, né? Mas, assim, muitas vezes a gente consegue, às vezes, prevenir. Reverter, né? Eu Sim. ia até puxar essa fala de novo, porque você trouxe algo que acho que é bem importante, que é esse olhar individualizado. Esse olhar ali minucioso para o paciente, né? Uma consulta realmente entendendo quem é aquela pessoa, qual que é o contexto também social, contexto de vida. Eu acho que no domicílio a gente consegue fazer isso até melhor, talvez, que Sim. no Muito. consultório, né? Uhum. E aí, Ana, o que que você enxerga, assim, de comportamentos mesmo, que hoje, dentro do seu dia a dia, que você percebe que mais impacta no envelhecer de forma não saudável, diríamos assim, né? Que impacta talvez em desenvolvimento de alguma doença relacionada a estilo de vida. O que que você avalia no dia a dia dos seus pacientes? Seria realmente comportamento de atividade, a ausência de atividade física, ou sono, contexto social? O que que você mais se depara assim no dia a dia? Eu acho que o que eu mais me deparo no dia a dia são pessoas que sabem, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe que tem que se alimentar melhor, mas eu me deparo muito com como fazer isso, né? Uhum. E, por exemplo, a alimentação, né? A gente tem muito apoio de nutricionista, mas não são todas as pessoas que têm acesso, né? O sono, eu acredito que hoje é um conjunto de eventos, né, que levam as pessoas a isso. Por exemplo, às vezes excesso de tela, às vezes a pessoa gasta muito tempo ali na tela e não vai fazer uma atividade física, não se programa, não se organiza. E alimentação também, né? Não adianta falar assim, você tem que comer mais verdura, né? Você tem que comer mais salada, né? A gente tem que realmente ver ali, no home care a gente consegue muito fazer isso, né? Como que a gente vai introduzir aos poucos ali mudança de hábitos Uhum. para as pessoas realmente conseguirem, a médio e longo prazo, ali, conseguir mudar o estilo de vida e evitar doenças, às vezes progressão mais rápida de doenças crônicas, né? Que às vezes a pessoa já pode ter de forma hereditária, mas, assim, evitar doenças como obesidade, né? Então, eu acredito que seja... E assim, falar de longevidade saudável, eu acho que é até um desafio esse tema que a gente trouxe, porque envolve muitas questões, né? Sim. Hoje, o contexto nosso social, o contexto do nosso país, socialmente falando, não é de pessoas que a maior parte tem acesso, às vezes, a fazer uma consulta com o convênio, uma consulta particular, a ter uma informação assertiva. A maior parte da população não tem, né? E a gente se depara também com um contexto social muitas vezes comprometedor, né? O que que Uhum. vocês observam relacionado à saúde mental? Que eu acho que compõe muito essa conversa também aí no dia a dia de vocês. Independente da questão das especialidades de vocês, todos vocês atendem em domicílio, né? Também. E nos consultórios. Como que vem esse complemento da saúde mental? O que que vocês observam aí no dia a dia? Bom, eu tenho a vivência que na saúde mental, atualmente, a gente tem um nível muito alto de estresse, né? Estresse emocional, a vida corrida com os compromissos gera esse estresse diário. Um alto índice de depressão também. E, por outro lado, um isolamento social, que também pode ser prejudicial. Às vezes tem pessoas que ficam mais isoladas. Então, as doenças, né, psiquiátricas, a saúde mental, tem grande influência no envelhecimento. Pra Uhum. você ter noção, tem um estudo que viu o estresse crônico, ele aumentou 32% o risco de infarto. Pessoas que têm um índice alto de estresse. Uhum. Porque acaba aumentando a pressão arterial, desregula níveis de glicemia, leva as pessoas até hábitos tóxicos, cigarro, abuso de bebida, drogas. Então, tudo isso contribui para elevar ainda mais esse risco de adquirir Doenças doenças. cardiovasculares, né? Uhum. E tratar quando a causa raiz o adoecimento mental, talvez seja mais desafiador do que tratar só o físico, né? Sim, com certeza.
No meu caso, eu ainda lido com a saúde do cuidador, né? O estresse do cuidador. Então, muitas vezes, aquele idoso, ele demanda mais do que ele demandava antes, né? Por já estar com alguma comorbidade instalada, uma alta dependência. Então, a saúde mental ali, igual a gente tá vendo aqui, que todo mundo aqui atua no domicílio, né? Você vê ali quem cuida, você vê a responsabilidade, você vê o que acontece ali. Então, a saúde do cuidador, o estresse do cuidador, isso prejudica muito a saúde dele mesmo e de quem ele tá cuidando. Uhum. Eu acho importante ressaltar também que nós que atendemos em domicílios e principalmente nos cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos a gente fala que é a medicina da parte médica, né? Da comunicação e do controle de sintomas. E a comunicação ali envolver a família, né? O cuidador, às vezes pode até não ser um familiar, mas o cuidador principal tem uma interferência muito importante ali na evolução do paciente, né? Inclusive no auxílio para aderência de tratamento, Tudo. né? Uhum. Para aderir à mudança de hábito. Então, eu lembrei disso quando você falou. Sabe o que é uma coisa que me desperta muita curiosidade? Se todo mundo sabe, por que ninguém faz? Porque enquanto vocês estão falando, eu visto pra mim, né? Aham. Eu sou a primeira que ouço. Gente, eu mesma, quantas vezes eu deixo de fazer, eu começo, paro, eu volto, começo, paro, mas eu não desisto, não. Por que é tão difícil, doutor Tiago? Seguir uma rotina, ter Isso, um hábito saudável? na geriatria, puxando o gancho do cuidado paliativo, a parte da comunicação é muito importante. Então, a partir do momento que aquele paciente confia em você e você faz uma receita para ele, eu estive esse final de semana no Congresso Brasileiro de Geriatria, e aí teve várias palestras de várias coisas, né? E uma das professoras estava falando, mostrando uma pesquisa que teve sobre as vacinas, por exemplo. Uhum. Eu falar, você tem que vacinar. Você tem que vacinar de herpes zoster, que é uma vacina que é acima dos 50 anos, está no calendário. É uma coisa. Agora, eu fazer uma receita, olha, Ana Laura, vacina, tal dia, tantas doses, aumentou em 70% a adesão. Então, eu acho que o médico tem que ter essa confiança do paciente e tem que ter uma boa comunicação, um bom vínculo. Os pacientes, eles hoje em dia ficam naquela mudança, né? Eu vou num hoje, vou num outro amanhã, né? Gera uma polifarmácia, uma polimedicação, né? Foge daquilo que a gente quer mudar o estilo de vida, ele quer só remédio, quer só coisas rápidas, né? Quer manipulados, quer vitaminas, quer injetáveis. Ele quer as coisas mais rápidas, né? Então, a gente tem que ter a comunicação, ter essa confiança para poder conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Com certeza. E eu acredito, assim, que o nosso modelo realmente já melhorou bastante, mas ainda é muito hospitalocêntrico, né? Que o paciente só busca quando ele realmente já está num nível de adoecimento que não tem jeito mais e ele realmente precisa buscar. Eu atendi uma paciente recentemente que ela sabia que ela estava com alteração renal, ela sabia das alterações renais, mas ela esperou chegar no limite para ela voltar para o hospital. E aí eu falei, mas por que você não, né? Por que você não buscou na hora certa? Aí ela, porque eu tive medo. Isso. Então, olha a importância do que você falou, né? Uhum. De às vezes você olhar o paciente como um todo, porque se você desconsidera um contexto dele, ele não vai aderir ao O tratamento. medo, o tabu, a insegurança, né? Tudo isso. E por isso também a importância, né, do trabalho multidisciplinar. Porque eu vou precisar, às vezes, dependendo do paciente, de uma psicóloga ali, né, para auxiliar, para aquele paciente mesmo entender o porquê que ele não consegue aderir os hábitos, mudar de vida, né, e aderir a tratamento. Uma fisioterapia, um paciente com uma insuficiência cardíaca avançada, né, um DPLC muito avançado, quanto é importante para... E a gente lida com isso o tempo todo, né? No domicílio, principalmente. No atendimento domiciliar, quando você pega o contexto familiar, você realmente consegue observar que existem tabus, existem crenças ali que a pessoa tem realmente um medo. Vocês, agora eu queria entender a opinião pessoal, porque eu tenho as minhas. Assim, mas qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que é possível quebrar esses tabus, mudar a consciência da população? Como que vocês acham que a gente pode trabalhar isso? Acho que aqui é uma das iniciativas. Como que vocês acreditam que a gente consegue mudar essa mentalidade para uma mentalidade mais preventiva do que esperar ali no limite? Uma das coisas pode ser, né? Isso que você trouxe. Isso, tirar essas crenças, né? Tem uma parte da psicologia que fala muito das crenças limitantes, né? A pessoa vem com aquele pensamento, nossa, não vai dar certo, nossa, eu tô com medo, nossa, se eu ficar procurando eu vou achar. Então, acho que desconstruir, né? A gente tem que tentar desconstruir essas coisas e trazer informação, como você disse no início, informação segura, informação confiável, informação científica, informação comprovada. Tudo isso gera um vínculo já gera um pré-vínculo, depois você vai
construindo e amadurecendo ao longo da sua relação com o seu paciente. Incluir também o paciente como autor ali do autocuidado. Porque não adianta, ele pode ir em 10 médicos, em 10 psicólogos, se ele não entender que ele é autor da própria vida, que ele depende dele, e isso a gente consegue, às vezes, criar, né, no consultório, ou principalmente no atendimento domiciliar, conversando com o paciente, fazendo essa comunicação, criando essa confiança, né? Aí o paciente, ele entende que ele faz parte ali do autocuidado, e aí ele consegue, assim, ajuda a longo prazo, né? Mas acho que nós temos uma boa acho que na prática, vocês devem perceber que a maioria dos pacientes que nós acompanhamos com regularidade no domicílio, a maioria interna muito menos. Bem menos. Muito menos. Esse acompanhamento mais de perto, né? Diminui o risco de intercorrências, de complicações, porque você consegue diagnosticar, tratar e prevenir de uma forma muito mais rápida e com menor risco de consequência futura. E aí, assim, voltando para a questão da longevidade, do envelhecimento saudável, agora eu que sou um pouco mais jovem, eu queria entender, assim, o que vocês podem trazer além da questão da atividade física, do sono, falando assim da alimentação, de repente você falou da suplementação, o pessoal gosta também, né? O que seria, assim, pontos que a gente não pode deixar de observar no nosso dia a dia, na nossa alimentação, no nosso o feijão com arroz, vamos dizer assim. Igual nos outros itens, né? Fazer uma coisa individualizada. Porque muitas vezes, com esse acesso muito grande à informação, à propaganda, o idoso, alguns, eles estão aposentados. Eles estão ali de frente da televisão. E aí, tá passando aquele tanto de propaganda. Olha, você come isso aqui, que você vai melhorar a sua disposição. Você come isso aqui, você toma esse suplemento... Toma vitamina C. Que você vai melhorar a sua disposição sexual, que é outro tabu também, né? Então, ele fica enlouquecido. É um bombardeio de informações e ele fica ali, sem saber. E muitos gastam muito dinheiro com isso, né? Talvez ele tira uma simvastatina, que é um remédio ali crucial para ele, e vai investir numa vitamina, num polivitamínico. Na geriatria, a gente gosta muito de dosar as que precisam ser dosadas, as que já têm estudo comprovado que precisam ser repostas e repor de acordo com a necessidade de cada paciente, para não ficar esse festival de tomar coisa e acabar tirando, né? E isso que todo mundo falou é muito importante, a informação em saúde, a educação em saúde. Eu gosto de escrever lá, esse aqui é para pressão, não pode tirar, esse aqui é para diabetes, porque tem vezes que ele não sabe para que ele tá tomando. A gente fala, você tá tomando isso aí pra quê? Aí ele escolhe o principal, ele escolhe um que não poderia ser retirado. Então, acho que a informação em saúde, a individualização é a chave, assim, disso. Tem uma que eu escuto sempre, doutor Getúlio, já que você trouxe essa questão, que eu acho que é bem relevante, eu escuto sempre falar assim, não, vou tomar uma vitamina C com zinco, que resolve tudo, aumenta a imunidade. Quais que são os riscos, né, da gente seguir essa orientação aí, que não é necessariamente científica, não é uma prescrição, a gente não sabe qual que é a dosagem, como você falou, como que tá meu organismo, quais que são os riscos de repente, começar a tomar uma vitamina ou uma medicação ali todos os dias, numa dose que a gente nem sabe qual que é a dose que eles tomam. O que pode vir a acontecer quando a gente não tem esse acompanhamento médico? Então, quando você está tomando, né, qualquer suplemento é uma medicação. Por mais que seja termo vitamina, todo acha que pode tomar indiscriminadamente, mas não é bem assim, né? Ainda mais tem alguns que manipulam doses excessivas, 50 vezes acima da dose usual. Então, tem riscos importantes, né? Um exemplo mais clássico é da vitamina D. Às vezes, em doses altas, né? Pode levar a distúrbio do cálcio, pode aumentar até o risco de cardiovascular. Então, tem que tomar esse cuidado, porque pode ser maléfico, prejudicial. Né? Atrapalha a absorção de outros medicamentos. Perfeito. Então, tem um risco de intoxicação, sim. Então, quer dizer, não é porque é vitamina que não faz mal, né? Tudo depende da dosagem, se tem necessidade. Porque às vezes a gente vai dosar no sangue da pessoa e ela nem tem essa deficiência dessa vitamina. As pessoas, na verdade, tendem a preocupar com aquilo que talvez faça sentido no momento, né? Eu vou melhorar minha imunidade agora, eu vou tomar uma vitamina C. Eu vou melhorar minha função sexual, minha vida ali afetiva, eu vou tomar um remedinho também. E talvez porque é o que é mais divulgado, né? Tem comercial na televisão, no estádio de futebol, de
vitaminas, mas não tem Na dos propaganda da medicamentos novela. que a gente trata, né? Que realmente faz diferença na vida de determinadas doenças, né? Medicamentos específicos para o tratamento, que não tem essa divulgação, essa propaganda. Perfeito. E esses medicamentos, inclusive, podem ter um impacto direto na função cardíaca, né, doutor Sim. Getúlio? Esses estimulantes sexuais. Sim. Perfeito. Vamos falar, então, de mudar aqui um pouquinho do contexto da saúde física e trazer algo que eu sei que a doutora Ana Laura gosta muito, que é a questão da espiritualidade, né? Hoje, a espiritualidade, ela vem sendo abordada também na questão da saúde, né? E nós temos aí vários pilares, a gente falou aqui do físico, a gente está falando do mental, né? Dessa visão holística, e eu vejo que 2 dos pilares que a gente fala pouco é a saúde social e a saúde espiritual, que agora elas entram como componentes. O que seria isso, para vocês explicarem um pouquinho para o pessoal? Eu acho que primeiro é importante a gente separar o que é religiosidade de espiritualidade. Uhum. A espiritualidade não necessariamente ela é ligada a uma região, a uma religião. A espiritualidade, ela não é ligada a uma religião necessariamente, ela pode ser ligada a uma religião, mas ela é uma conexão da pessoa, do indivíduo com o seu sagrado. Uhum. E pode ser um aspecto, pode ser uma força maior, pode ser Deus, pode ser quando a pessoa às vezes medita e conecta ali com ela mesma. E isso é extremamente terapêutico, inclusive tem vários estudos que já mostram, né, por meio de exames de imagem, que o paciente realmente tem melhoras, né, do aspecto físico também com o desenvolvimento da espiritualidade. É algo muito importante. E também dentro quando o paciente tem, às vezes, uma religião, né? Ele vai, por exemplo, frequenta uma comunidade, frequenta uma igreja, ele ganha um apoio social ali, a maioria das vezes também. Nós vemos muito isso no SUS, né? Uhum. Muitas vezes o paciente precisa de uma cama hospitalar, a gente vê um movimento enorme ali, porque a gente não tem, às vezes, para doar, do pessoal da igreja, do paciente, do lugar que o paciente, da comunidade do paciente, para poder auxiliar, sem falar que também é um apoio emocional, tanto quando o paciente está ali sozinho, né, em contato com a espiritualidade dele, quanto também ele se reúne, às vezes, em comunidade para buscar essa força, porque é uma força. Uhum. Né? Então, acho que esse ponto é interessante de Muito. separar que espiritualidade é diferente de religiosidade. Vocês também conseguem observar, assim, com a pessoa quando tem uma espiritualidade? Vocês trabalham isso no dia a dia de vocês? Como que é? No meu caso, eu lido muito com a terminalidade, né? Eu pego pacientes, igual eu falei, o povo já chama naquele momento. E tem vezes que eu chego na casa, já tá naquelas últimas horas de vida. E então, esse momento da espiritualidade, que a pessoa tá tranquila, a família tá tranquila, consigo mesmo, com o eu delas mesmo, ele passa bem. Ele melhora a questão de ansiedade, melhora a questão de sono. Então, a gente consegue controlar os sintomas, consegue dar conforto. Então, a questão é da espiritualidade que vem crescendo nessas discussões, que antes não falavam, né? Não era parte da equipe, né? Pouco Parece. palpável, né? É um pouco mais... A gente não consegue, talvez, mensurar tanto, com né? exame, né? Não tem como medir a espiritualidade de uma pessoa, né? Exato. Então, são coisas que você tem que ir sentindo do que vai acontecendo, de acordo com a evolução, de acordo com o que eles te contam. Eu, inclusive, já tive em vários momentos no ambiente hospitalar, que parece um ambiente totalmente nada a ver com essa parte, né? Mas eu já rezei várias vezes com vários pacientes, assim, que às vezes eu entrei em um momento de oração e eu perguntei, falei assim, você quer que eu reze com vocês? E eu rezei com eles. Já aconteceu várias vezes e foi uma experiência muito boa, até para o vínculo. Para né? criar vínculo de E o paciente, ele sente ali quando você reza, acho que quando tem um terceiro, não necessariamente o médico, mas ele tem um terceiro ali auxiliando, né? Uma segunda pessoa, terceira pessoa ali dando um apoio, né? Que a espiritualidade é uma questão importante, você vê que ele tira forças de onde ele às vezes nem saberia que ele conseguiria tirar. Acho que a gente saiu muito do óbvio, né? Nesse bate-papo. Sim. A gente nem falou de atividade física ainda. E você, doutor? Então, Acho que você ia comentar. É super importante a gente ter essa espiritualidade. Só que a gente tem que tomar um pouquinho cuidado para algumas pessoas que são extremistas, que às vezes vai negar o tratamento convencional e às vezes ficar apenas
nessa espiritualidade e na crença que ela vai ser curada, né? E Uhum. abandona o tratamento tratamento. convencional. Então, acho que tem que ser algo concomitante, né? Se acreditar, fazer de tudo, ter Perfeito. suas crenças e continuar com o tratamento convencional, médico, né? Hospitalar. A gente vê muito isso, realmente, assim, às vezes a pessoa ficou sabendo uma receitinha ali, que é o fulano falou, uma oração que vai ser, né? E É esquece o complementar, né? restante. Aham. É complementar. Isso. Um não exclui o outro. Eu apoio, eu falo isso mesmo, vamos ter fé, vamos confiar, isso mesmo, vai dar tudo certo. Só que aí, prisando os tratamentos que são indicados para aquele caso. Uhum. Bom demais. E assim, além do espiritual, eu acredito muito que o social ele caminha junto, né? Que é o que a gente estava falando. Quando a gente faz uma visita domiciliar, você recebe uma família, a gente que está na atenção domiciliar, você recebe uma família que às vezes não tem alguém ali que é o cuidador, que é a figura do cuidador, ou que é um cuidador que está também totalmente transtornado, a adesão a um tratamento ou a ajuda para aquela pessoa ali na busca da cura, ela é muito pior, né? Muito mais difícil. Ou quando você lida também, que você faz uma visita no domicílio, que o ambiente é caótico, você entra num bairro ali que já tem uma dificuldade maior, eu acho que o Melhor em Casa, a atenção primária, eles lidam muito com esse contexto, né? De entrar em bairros dificílimos, que têm um contexto social muito prejudicado e que o tratamento ele é muito mais desafiador do que, de repente, aquele paciente que vai lá no consultório te buscar. Como que vocês enxergam isso? Né? Assim, o que vocês acham que nós, como profissionais de saúde, até onde nós vamos, o que é possível ser feito? Eu tô num momento, agora esqueci de falar no início da outra coisa que eu tô fazendo, um momento de reatar meus laços com o SUS. Eu fiquei muito tempo sem mexer com o SUS, só com o hospital particular, consultório, e agora eu voltei no papel de tutor de geriatria. Eu passo nas unidades de saúde da Zona Sul, da Zona Leste de Uberlândia, e discuto 4 casos que eles selecionam. Então eu saí do particular, particular e convênio, e vim para o SUS. Que a realidade muitas vezes é muito diferente. É aquela realidade da maioria que você disse, né? Então, muitas vezes você chega na casa, assim, você vai perguntar sobre comida, sobre hábito de exercício, Perfeito. sobre questão de remédio. Então, é muito complicado algumas coisas, né? Então, sempre a gente acaba individualizando e perguntando. Como que tá para comprar o remédio? Tem que perguntar. Porque não adianta eu prescrever o remédio mais caro, mais famoso, o mais moderno que tem, se aquela pessoa não consegue ter acesso àquilo. Então, a questão social faz parte da geriatria lá no prontuário, né? Social. Igual nas UTIs também, né? Social. Porque a gente tem que saber como que aquela família está interpretando o que está acontecendo. Para a gente conseguir ajudar da melhor forma possível aquele paciente. Eu acho que vocês trazem, só complementando, eu acho que vocês trazem essa fala de tamanha importância, porque já foi a época do médico que senta na cadeira, olha só o que a pessoa está sentindo e tchau, né? Que antes, vou falar aí, 20 anos atrás, eu acho que eu era criança, eu já vi muito isso, né? Eu já passei por isso, né? Eu venho de cidade pequena, de interior, que tem recurso muito mais limitado. Então, esse olhar, eu também, eu fui aluna, né, na Universidade Federal de Uberlândia, lá a gente fala muito do SUS, né? Esse olhar de você entender que todo o contexto social, a forma que a pessoa tem o acesso ao alimento, o alimento que chega na feira, tudo isso faz parte da saúde, né? E da longevidade ou não longevidade. O contexto social, ele talvez muito. seja o que mais impacta, né, Ana? Com certeza. Isso que o Thiago trouxe, eu enfrento todos os dias, né? Até na própria, quando a gente faz a especialização, a gente está no ambiente hospitalar de outro mundo, muitas vezes nós prescrevemos medicamentos que quando a gente chega na casa do paciente, fala, meu Deus, não dá para prescrever esse medicamento. Tem paciente que às vezes gasta metade do salário com medicamentos. Então, a gente tem que individualizar. E o interessante, quando, mais particularmente do trabalho que eu faço, né, pelo Melhor em Casa de manhã, a gente consegue intervir no paciente com algumas pequenas coisas. Eu tinha uma paciente que tinha uma carga tabágica altíssima, não falava que não conseguia parar de fumar, ela já era idosa, mas limitada, né, ao leito, tinha uma lesão sacral. E quando eu fui na casa dela ver,
a caixa de cigarro ficava na cama dela. Ela conseguia levantar e deambular, mas com dificuldade. Então, eu propus para ela, de uma forma muito simples, pegar a caixa de cigarro, que ela tinha uma caixa enorme de cigarro, e colocar em um lugar mais distante para ela ter até uma preguiça de levantar. Com o tempo, foi muito interessante, porque ela diminuiu a carga tabágica dela quase pela metade. Só pela... Estratégia. simplesmente eu peguei a caixa e coloquei num lugar mais difícil, mais distante dela. Ela fez mais atividade física para ir buscar. Boa. Legal. Pessoal, eu queria que vocês fechassem, assim, com um recado, deixassem uma mensagem, uma orientação médica mesmo para a população. A intenção principal é que a gente alcance não só a área de saúde, mas as pessoas. Porque vocês precisam chegar até as pessoas que merecem ouvir, né? Cada um de vocês, que talvez ainda não tiveram acesso para pagar uma consulta, mas consegue assistir um podcast, consegue assistir um YouTube, assiste lá um corte no Instagram que chama atenção. Então, eu queria que vocês deixassem uma orientação médica que contribua, né, na função cardíaca, na prevenção, né, no envelhecimento celular saudável e que faça sentido, que faça jus aí ao nosso propósito para cada um que vai ter acesso a esse bate-papo aí de grande valor que a gente teve. Eu acho que não tenha medo de procurar atendimento médico. Nós queremos ajudar, a gente quer conectar com o paciente. Não necessariamente nós vamos procurar doenças, né? Não necessariamente a gente vai ter que fazer intervenções, né? Igual alguns pacientes pensam que vai sair com uma receita com 10 remédios, né? Não tenha medo de procurar, porque nós queremos ajudar, complementar e auxiliar na melhora da qualidade de vida dos pacientes, independente da idade. Né? Porque os cuidados paliativos, ele não tem idade. Né? A partir do diagnóstico de doenças crônicas que limitam a vida, já pode ter um acompanhamento conjunto com um especialista do cuidados paliativos também. Eu acho que a mensagem principal das 3 especialidades é você tem que começar o hoje, agora, né? Essa história de ficar, de semana que vem, eu vou esperar fazer tal coisa, né? Eu falei até uma coisa pessoal minha, cara, hoje eu falei assim, eu cansei de ficar esperando, eu nunca tenho dinheiro. A gente fala, eu não tenho dinheiro pra isso, a gente não pode ficar esperando, né? E na saúde é isso. O que a gente faz hoje vai refletir no amanhã. Então, se a gente muda nossas atitudes hoje, muda os nossos hábitos hoje, procura esse acompanhamento regular, acompanhamento de confiança, é o que a gente está programando para o nosso envelhecimento. O envelhecimento pode ser programado, né? Tem os outros temas lá mais difíceis, né? A gente pode fazer em outra ocasião, né? A gente pode retardar esse envelhecimento ou não pode. Tem exame para ver isso, não tem? Então, tudo isso vai fazer parte do que a gente espera para o nosso futuro, com mais independência, com mais qualidade de vida, com mais autonomia. Bacana demais. Bom, acho que no geral é isso, mas como dicas assim que eu acho que tem grande impacto, não fume ou evite outras drogas também, cigarro eletrônico, tudo em excesso, né? O álcool também é prejudicial. E comece a atividade física. Pode ser pouco, mas quanto antes, melhor. Então, comece com a caminhada e vai aumentando isso gradualmente. Escolha um esporte que você gosta, ou que já gostou, que já fez parte da sua rotina, que quanto antes começar, melhor. Quanto mais, melhor também. Mas comece de pouco e vai aumentando gradualmente. Todas essas orientações vão prevenir ali o envelhecimento celular e a função cardíaca, Com né, certeza. doutor? E a alimentação. E Certo. atividade física nem que seja 15 minutos, né, Getulinho? Sim, qualquer passo 15, 20 importa. minutos por dia, não precisa ser 1 hora do dia, 2 Sim. horas do dia ali, igual muitas pessoas pensam, né? Porque às vezes tem essa dificuldade Não de vou inserir começar quando tem atividade tempo, física. né? Sim, exatamente, né? Faça 15 um minutos compromisso. por dia já faz a diferença. Já faz diferença. É um Sensacional. pontapé inicial. Você vê que você gosta com 15, aí você aumenta pra 30, aí você vai aumentando, aí você vai querendo fazer mais, né? Igual que esses corredores que estão tendo por aí. Começou no 5 km, agora já tá no 20, né? Então, acho que Vicia, né? Libera começa no essas dia a dia. substâncias. Iniciar numa coisa boa que é exercício, tá bom, né? Gera prazer. E vicia, né, doutor? Sim. Vicia a sensação, os hormônios que liberam ali, tratam todo o organismo, né? Sim. Bom, então, olha, a gente fugiu muito do óbvio. A gente falou de atividade física no último No minuto. último segundo. Falamos de todos os pilares aí que eu acho que compõem bastante, né, a saúde de maneira holística, com um olhar
que não é hospitalocêntrico, um olhar preventivo, um olhar que vai cuidar dessas pessoas, orientar, né, a olhar previamente para a saúde. Eu quero agradecer a cada um de vocês e a gente não falou da história de cada um de vocês, fica já um próximo convite para a gente falar de uma maneira talvez conhecendo um pouquinho mais, né, do Dr. Tiago como pessoa. Eu gosto muito de conhecer cada um, de saber um pouco da história, por que que você se conectou com essa área, por que que você escolheu essa área. Então já fica um convite para vocês voltarem, porque eu acredito, eu, Luana, né, acredito muito também que a figura do médico traz uma autoridade grande e que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de se achegar, de se conectar. Então, é interessante que as pessoas conheçam um pouco da história, do porquê que vocês chegaram à medicina e o olhar individualizado, né, de cada um. Por que que você chegou nessa profissão? Por que que você tem essa vocação? O que que te move? Que eu tenho certeza que cada um de vocês não está nessa área à toa, né? Tem um propósito muito com forte aí. certeza. Então já fica um convite para o próximo. Já daqui a Convite pouco vocês aceito, já, né, já, pra já estão todos. de Semana que vem eu quero estar. Confirma pra semana que vem. Combinado. Pessoal, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos falar o canal. Quem quiser ter acesso a cada um de vocês, como que a pessoa procura? Dr. Tiago? No Instagram é @Thiago Miranda Geriatra, Thiago com TH. E lá tem o link da bio, onde marca consulta, onde tira dúvidas. Lá eu faço alguns vídeos com orientações também, técnicas formais. Perfeito. E o meu é Dr. Getúlio Andrade. Lá também Também a pessoa consegue ver onde con- você atende Consegue, para lá tem o link para agendamento de consulta. consulta. Perfeito. Doutora Ana? O meu estou começando agora, né? Mas é doutora.ana_Laura Rezende. @doutora.ana_Laura Lá também o Rezende. pessoal consegue achar onde que você Sim, vai tem atender, meu, né? meu contato. Perfeito. Então, ó, já sigam os nossos médicos, nossos parceiros, grandes profissionais, pessoas que realmente têm um respaldo, referência técnica, renome aqui no Triângulo Mineiro. O Conexão Saúde Minas, a gente escolhe a dedo. Os profissionais que vêm aqui são profissionais indicados, profissionais que têm um histórico aí ilibado. Então, sigam os profissionais, acompanhem as orientações científicas. Não é dica, tá, gente? São orientações técnicas. Se inscreva no nosso canal, podcast Conexão Saúde Minas, e no Instagram Conexão Saúde Minas. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Eu espero você.